Qual a raiz real de 3x ao cubo menos 7x quadrado mais 8x menos 2 igual a zero, se uma de suas raízes é 1 menos i? Perceba logo, um polinômio de terceiro grau, logo ele vai ter 3 raízes. Ele te diz o seguinte, que uma das raízes desse polinômio é 1 menos i, certo? Então vamos ver aqui as alternativas. Letra A raiz real é 1/3. Letra B, a raiz real é menos 1/3. Letra C, a raiz real é 2/3. Ou letra D, a raiz real é menos 3 ou E menos 1. Então, vamos ver o seguinte. Vamos copiar o polinômio aqui, certo? Vamos só copiar o polinômio aqui e vamos aplicar Girard. Lembra como é que aplica Girard? Pula o termo de maior grau, coloca menos. E o próximo mais, o próximo menos, certo? O que vai interessar para a gente? Os sinais e coeficientes. Aqui também e aqui também. Essa aqui vai ser a soma das raízes uma a uma. Essa aqui vai ser a soma das raízes tomadas duas a duas. Esse aqui vai ser o produto das raízes, certo? Então, vamos ver o seguinte. Vamos tirar o 1 a 1 aqui, ó. A mais B mais C, certo? Vai ser igual a 7 sobre 3. Por quê? Porque você vai pegar aqui, ó. Vai fazer o jogo do sinal. O 1 a 1 vai ser esse aqui, ou seja, a soma das raízes. Menos com menos dá mais. 7 sobre 3. Não dá para simplificar, então vai ficar 7 sobre 3. Só que, pensa comigo. A gente tem duas raízes do polinômio, certo? Aí vocês perguntam, não tem duas raízes não, só tem uma, ó, e só te dá uma das raízes. Pois é, mas você lembra que toda vez que tiver um número complexo dessa forma aqui, com parte imaginária não nula, então o conjugado desse número complexo também vai ser raiz desse polinômio, certo? E o que é o conjugado? É o mesmo número complexo, só que com a parte imaginária de sinal trocado, certo? Ou seja, se 1 menos i é a raiz desse polinômio, ou seja, só troca o sinal aqui do i, que é a parte imaginária. 1 mais i também vai ser raiz desse polinômio, certo? Então a gente tem duas raízes do polinômio. Sabendo isso, é só a gente substituir aqui. Vamos considerar então que essa raiz real vai ser o c, certo? E essa aqui vai ser a e essa aqui o b. Então vamos só substituir aqui, ó. Menos 1 menos i mais 1 mais i mais c vai ser igual a 7 sobre 3, certo? Perceba que o i aqui vai dar para cortar, menos i com mais i corta. A gente vai ficar 2 mais c igual a 7 sobre 3. O 2 está positivo, a gente passa para o outro lado negativo. Vai ficar c igual a 7 sobre 3 menos 2. Tirando o MMC, vai ficar assim, c igual a 7 menos 6 sobre 3. A gente vai achar que c vai ser igual a 1 sobre 3. Resposta correta, letra A. Questão bem simples. Vamos para a próxima. Questão da UFMG, ela te diz o seguinte. A média aritmética das raízes da equação x ao cubo mais 2x² menos 3x igual a zero é A, menos 1, B, menos 2 sobre 3, C, 0, D, 1 sobre 3, ou letra E, meio. Então vamos lá. O que você tem que lembrar aqui? Lembra o seguinte, a média aritmética é calculada pela somatória, certo? Pela somatória dos termos dividido pela quantidade deles, certo? Ou seja, vai ser, digamos que você tenha a n termos. Você tem a n termos, certo? Uma quantidade n de termos. Então você vai dividir pela quantidade de termos e somar o valor desses termos. Entendeu? Então, se você não entendeu, você vai entender agora. Presta atenção. No caso desse polinômio aqui, a gente não sabe o valor das raízes. A gente não sabe o valor das raízes, certo? Então, vamos chamar de ABC. ABC. Como é um polinômio do terceiro grau, ele vai ter 3 raízes. Ou seja, a quantidade de raízes é 3, mas a gente não tem o valor dela. Então, a gente coloca aqui o somatório, certo? A soma das raízes, ou seja, A mais B mais C, dividido pela quantidade delas. O que é isso? É a média aritmética, que é o que ele está te pedindo aqui. Certo? Bora pegar o polinômio agora e calcular o 1 a 1.
ou seja, a soma das raízes. Pulo o termo de maior grau, menos, mais, e o próximo não tem. Agora, perceba o seguinte, esse polinômio aqui, ele não tem o termo independente, certo? E não tem o termo independente aqui. Caso fosse preciso a gente calcular o produto, a gente ia ter que colocar o termo independente aqui, ou seja, colocar o zero. Mas como não vai ser preciso, a gente nem vai perder tempo com isso. Vamos ignorar isso aqui, beleza? Então vamos lá. A média aritmética vai ser a soma aqui, ó, faz jogo de sinal, menos com mais, menos 2 dividido por 1, certo? Vai ficar menos 2 sobre 1, beleza? E aqui dividindo por 3, que é o n aqui. Isso aqui vai dar menos 2 sobre 3, ou seja, a média aritmética vai ser menos 2 sobre 3, letra B. Outra questão bem fácil, vamos partir para a oitava. É a 2011, está aqui. Uma equação polinomial de coeficientes reais admite como raízes os números menos 2, 0, 2 e 1 mais i. O menor grau que essa equação pode ter é A, 6, B, 5, C, 4, D, 3. Pensa o seguinte, aqui ó, se 1 mais i é a raiz desse polinômio, então o seu conjugado também vai ser a raiz desse polinômio. O que é conjugado? É o número complexo com a parte imaginária de sinal trocado. Ou seja, se 1 mais i é uma raiz, então 1 menos i também é uma raiz desse polinômio. Tá legal? Assim, este polinômio terá no mínimo 5 raízes. Por quê? Porque ó, você tem uma raiz, menos 2. Você tem a outra, 0. Você tem a outra, 2. Você tem 1 mais i, certo? 1 mais i. 4 raízes. E a gente sabe também que o 1 menos i também vai ter que ser raiz, ou seja, a gente já tem 5 raízes desse polinômio. Então acontece o seguinte, como o polinômio de grau n vai ter n raízes, o menor grau que a equação polinomial citada acima poderá ter é 5. Entenderam isso? Por quê? Porque ele tem 5 raízes, ou seja, o menor grau que ele pode ter é 5, certo? Outra questãozinha bem fácil da EA. Vamos para a próxima. Aqui, letra B. S. Se os números menos 3, A e B, são raízes da equação x ao cubo mais 5x² menos 2x menos 24 igual a 0, então o valor de A mais B é, vamos lá, A menos 6, B menos 2, C menos 1, ou D 2. Vamos copiar o polinômio aqui. Vamos logo aplicar de radical aqui nele, ó. Pulo tende de maior grau, menos, próximo, mais, próximo, menos. O que que vai interessar para a gente aqui? Só o 1 a 1. Bora só tirar o 1 a 1. Então vamos tirar o 1 a 1. Por quê? Porque a gente sabe que A é raiz, B é raiz e menos 3 também é raiz. Então vai ficar A mais B menos 3 igual a menos 5. Vou repetir, ó. Esse polinômio vai ter raiz A, B e menos 3. Se a gente somar tudo, vai ser o 1 a 1. E o que é 1 a 1? Pega aqui, ó, faz jogo do sinal. Menos com mais, menos 5 dividido por 1, 5, certo? Então, A mais B menos 3 vai ser igual a 5. Bora passar o 3 para o outro lado, ele está negativo, vai positivo. Então, A mais B vai ser igual a menos 5 mais 3. Então, A mais B vai ser igual a menos 2, que é o que ele está pedindo aqui, ó, o valor de A mais B, certo? Letra B de bola. Vamos para a última questão do nível 1. Ela diz o seguinte. Os valores de P e Q para os quais a equação x ao cubo sobre 3 menos 2x² mais px mais q igual a 0 admite uma raiz de multiplicidade 3 são, respectivamente, A, 3 e 4, B, 4 sobre 3 e menos 8, C, 4 e menos 8 sobre 3, D, menos 1 sobre 3 e 4, ou E, nenhuma das respostas acima. Vamos pensar o seguinte, toda vez que ele vier com esse papinho de raiz de multiplicidade 3, o que ele está querendo te dizer? Ele está querendo te dizer que vai ter uma raiz nessa equação que ela vai ter 3 vezes o mesmo valor,
Tá entendendo? Ou seja, se ele te dissesse que tem uma raiz de multiplicidade 2 em uma determinada equação polinomial, então quer dizer que ia haver uma raiz que ela ia ter o mesmo valor duas vezes, certo? No caso aqui, uma equação polinomial, você dá para ver que é do terceiro grau, ou seja, ela vai ter 3 raízes. Então, uma raiz vai ter o mesmo valor, certo? O mesmo acontece naquelas equações de segundo grau, quando você pode ouvir falar de raiz dupla, certo? Raiz dupla é uma raiz que tem o mesmo valor, certo? Então, vamos ver aqui. Aqui, essa equação, para a gente descobrir o valor dessa raiz, vamos aplicar Girard. Pula o termo de maior grau, coloca menos o próximo, mais o próximo, menos. Perceba que a gente vai ter que aplicar todos para descobrir o valor de P e Q. A gente vai ter que aplicar o 1 a 1, a gente vai ter que aplicar o 2 a 2 e o 3 a 3. Então, todos vão interessar para a gente. Ó, aqui vai ser o 1 a 1, aqui vai ser o 2 a 2 e aqui vai ser o 3 a 3. Certo? Então, vamos fazer primeiro o 1 a 1 aqui. Vamos fazer primeiro o 1 a 1. Vamos fazer com calma. Ó. O A1 vai ser a soma das raízes. Como a gente não sabe os valores da raiz, vamos chamar de A, B e C. A, B e C, os valores das raízes desse polinômio. São 3 raízes, A, B, C. Então vamos lá. Ó. Menos com menos vai dar mais. 2 dividido por 1/3. Não vai me colocar 3 aqui ou 1. É 1/3, certo? É 1/3. O coeficiente do termo de maior grau, ou seja, o coeficiente desse x ao cubo aqui é 1/3. Então você coloca 2 dividido por 1/3, certo? Aí você vai fazer o seguinte, aqui ó, como ele diz que esse polinômio tem uma raiz de multiplicidade 3, então uma dessas raízes aqui ela vai ser o mesmo valor de todas. Ou seja, vamos dizer que o A vai ser o mesmo valor aqui. Ó. Então o A vai ser, o B vai ser o mesmo que A, o C vai ser o mesmo que A, certo? Então vai ficar A mais A igual aqui, ó, divisão de fração. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Vai dar 6. Então vai ficar A mais A igual a 6. A mais A é igual a 3A. 3A é igual a 6. A gente vai achar que o valor dessa raiz de multiplicidade 3 dessa equação polinomial vai ser 2. Sabendo disso, a gente vai poder calcular facilmente o valor das outras. Vamos aplicar aqui o 2 a 2. Ó. 2 a 2. A soma das raízes tomadas 2 a 2. Se você não sabe isso aqui, reveja a nossa introdução de polinômios que você vai entender perfeitamente. Aqui, A vezes B mais A vezes C mais B vezes C vai ser igual a 2 a 2. Pega o coeficiente aqui é P, divide pelo coeficiente do termo de maior grau. P dividido por 1 sobre 3, certo? A gente vai jogar esse 3 para cá para cima e vai só substituir aqui o valor das raízes. Ó, jogando aqui o P para cima, vai ficar 3P. E aqui, por que 2 vezes 2 mais 2 vezes 2 mais 2 vezes 2? Presta atenção. O A, o B, o A, o C, todas essas raízes têm o mesmo valor, ou seja, 2. Ou seja, é só substituir aqui. Ó. Por quê? Porque ele diz que é uma raiz de multiplicidade 3. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 2 vezes 2 mais 2 vezes 2 igual a 3P. 2 vezes 2, 12. 12 vai ser igual a 3P. Simplificando, a gente vai achar que P vai ser igual a 4. Sabendo que P é 4, a gente já mata a questão, né? Só pode ser a letra C. Só pode ser a letra C. Mas vamos fazer o 3 a 3 só para cumprir tabela. Aqui, 3 a 3. A vezes B vezes C vai ser igual a A. Bora lá, bora voltar aqui. Ó. Aqui, ó, 3 a 3. Menos com mais, menos. Vai ficar Q dividido por 1/3. Não vai ficar menos Q dividido por 1/3. Jogo 3 para cima. Substitui aqui o valor das raízes. Que ele te diz que é uma raiz de multiplicidade de 3. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 igual a menos 3Q. Sabendo disso, a gente vai 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Certo? Vamos passar o menos 3 dividindo para lá. A gente vai achar que Q vai ser igual a menos 8 sobre 3. E é isso aí. Próxima aula a gente já começa a resolução de questões de nível 2. Espero que tenha ajudado. Bons estudos.